Olá pessoal, bem-vindos a mais um Plantão TSA. Hoje estou muito feliz aqui recebendo mais um professor com a gente, o Dr. Edgar. Vai bater um papo com a gente sobre uma trilha super importante, a parte neurológica aí que aborda temas essenciais, não só para o TSA, obviamente, que temas importantes também para a nossa prática clínica, aí falando um pouco do sistema nervoso, também sistema nervoso autônomo, falando de neuroanestesia, vários pontos importantes. Então, gostaria de apresentar a vocês aqui o Dr. Edgar, nosso professor. Seja bem-vindo, Dr. Edgar. Conta um pouquinho da sua trajetória aí como anestesista e também como professor do Portal. Olá, Eduardo, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um bate-papo sempre muito produtivo que vocês proporcionam para nós. A gente acompanha vocês de perto e as suas mensagens são muito relevantes no time da anestesia. Não só, como você disse, para a prática do TSA, para a prova do TSA, mas para a sua prática diária também. Os insights são muito importantes e aplicáveis no nosso dia a dia, sem dúvida nenhuma. Eu trabalho aqui em Campinas, eu sou corresponsável do CET da PUC de Campinas, faço parte do time do SAVA, faço parte do Comitê de Vias Aéreas da SAESP também, e me sinto muito honrado pelo convite, por esse bate-papo aqui. Eu acho que vai ser proveitoso, espero que todos os que estão acompanhando tenham uma mensagem gravada nas suas mentes para que a gente consiga fazer da nossa profissão um cotidiano agradável, eficaz e bom para os nossos pacientes. Legal. Doutor Edgar, deixa eu te perguntar um negócio. Você esteve no Copa lá, encontrou com o Giorgio também. Conta um pouquinho aí como é que foi o Copa aí, já que a gente teve aí Copa há pouco tempo. O que você sentiu, o que você viu aí de bacana? Além das palestras, né, que você deu. Olha, Eduardo, eu acho que o Copa desse ano se superou. Eu acho que ele foi um evento muito produtivo cientificamente. As aulas que eu assisti, pelo menos, foram espetaculares. Eu avaliei alguns temas livres também muito relevantes, muito diferentes. Os temas livres com assuntos bastante controversos, mas muito bem conduzidos, que fomentou muitas discussões. Eu acho que o tema livre é uma área dos congressos que, apesar de eles ficarem num canto isolado, eles proporcionam momentos de discussões muito proveitosas. Eu acho que eles poderiam ser mais aproveitados em todos os sentidos, em transmissão de informação, em relatos de casos de desafiadores mesmo. E, sem dúvida nenhuma, foi surpreendente, os temas foram bastante relevantes, as discussões foram muito boas. E a gente vê pessoas do Brasil inteiro participando do Copa. Isso para nós, aqui de São Paulo, é muito gratificante. E eu me sinto honrado de participar de um congresso como esse. Foi muito bom mesmo. Eu encontrei com o Jorge lá, para variar, ele correndo de um lado para o outro, trabalhando muito. Mas mando aqui um grande abraço para ele. E vamos junto nessa jornada que é sempre interessante, do caminho do conhecimento, né? É isso aí, muito bom. Legal a gente ter a experiência do congresso, né? Congresso sempre é bom, né? A gente tem que se atualizar. E além da atualização, importante o networking, importante encontrar as pessoas, né? Conhecer pessoas novas também, né? Rever velhos amigos, né? A gente vai ficando mais velho, vai encontrando bastante gente, se atualiza, faz o networking, também sai um pouquinho de casa, né? Para quem não é de São Paulo, vem para São Paulo passear um pouco. Tem muita coisa boa para a gente fazer nos congressos, e isso realmente é muito importante. Além da gente prestigiar, né, e fortificar a nossa sociedade, os congressos são um ponto importante, né, de financiamento das sociedades, tanto regionais quanto a sociedade brasileira, né? Então isso é um ponto também que é muito importante, que a gente prestigie os congressos para a gente possa gerar recursos para o reinvestimento disso nas nossas sociedades, né? Esse é um ponto importante, associativo, que a gente tem que levar em consideração sempre para ter uma sociedade aí forte e representativa para a nossa classe, que isso é muito importante. A nossa sociedade é muito, muito forte nessa parte, né? Então isso é um negócio que é legal. Mas vamos ao que interessa, vamos falar de TSA, vamos aí falar para o pessoal que tá ligado aí, que tá na pegada de passar, que é o ano da pegada, e é muito legal isso também, esse pessoal aí que dentro em breve está sendo aprovado e chegando lá depois, passando no oral também, se Deus quiser, virando aí professor do Portal
e ajudando a gente nessa batalha. Vamos falar um pouquinho de neuro. Neuro, então, um ponto importante aí, o que você enxerga aí de importante quando a gente fala aí de neuro? Quais são os pontos que te chamam a atenção nessa trilha aí? Eduardo, eu acho que neuro, talvez, juntamente com os grandes sistemas cardiológicos, renais, pulmonares, etc. e tal, é aquele ponto relevante. São os pontos nevrálgicos que, de fato, a gente tem que ser muito detalhista quando estuda esses pontos. Eu acho que a fisiologia do sistema nervoso deve ser estudada de forma absolutamente completa. Na sua fisiologia do sistema nervoso autônomo, na sua fisiologia dos sistemas e situações onde as alterações implicam em momentos importantes da anestesia, naquilo que a nossa fisiologia responde aos nossos medicamentos, naquilo que a nossa fisiologia responde aos neurotraumas que podem acontecer durante a cirurgia ou em eventuais acidentes. São as interações medicamentosas de comorbidades que esses pacientes apresentam também. Hoje em dia a gente sabe que muitos medicamentos atuam em vários sistemas, sejam antihipertensivos, sejam alguns outros antiemérgicos, sejam alguns antidiabéticos, sejam alguns outros medicamentos, eles interferem no funcionamento cerebral e esses precisam ser muito bem detalhados do nosso ponto de vista de conhecimento, porque eles vão implicar diretamente em respostas neurofisiológicas na nossa anestesia. Então, a gente, lógico, quando estuda a parte neurológica, a princípio ela parece ser muito complicada, mas se a gente setorizá-la e saber estudar, dividindo as suas funções, seja no porte do sistema nervoso autônomo, seja nas estruturas supratentoriais ou infratentoriais, eu acho que é fundamental o conhecimento anatômico, fisiológico e farmacológico dos medicamentos que atuam neste órgão tão importante e nobre do nosso corpo. Não, com certeza, eu acho que é importante. Eu sempre friso que a gente vem discutindo muito nas trilhas aqui com os convidados e com os professores que existe uma tendência grande aí do entendimento da fisiologia ser a base de tudo, né? A gente sabe que é a base de tudo, mas a gente vê que cada vez mais existe uma relação, né, da fisiologia com o dia a dia que é abordada na prática, né, que é abordada na prova, né? Você observa isso também? Você acha que existe esse impacto assim tão importante da fisiologia? Não, a fisiologia é fundamental, porque na realidade, diferente daquilo que a gente entende, na aplicação de determinados medicamentos, até na anestesia, de fato a gente está manipulando essa fisiologia. Esse paciente que está anestesiado na nossa frente, ele vai ter a capacidade de responder a alguns estímulos de maneira muito clara, se a gente souber mimetizar a fisiologia deste paciente, seja nas suas funções cognitivas, a partir de determinados pontos depois da anestesia, mas no intraoperatório, a gente vai ter que tomar conta de um sistema, por exemplo, um sistema nervoso autônomo que às vezes está quiescente, que ele está adormecido pela nossa anestesia e que nós vamos ter que fazer com que com as nossas ações nós tragamos esse paciente para a sua fisiologia normal. Só para citar um exemplo, pressão arterial, por exemplo. Pressão arterial que vai estar amortecida pelos nossos anestésicos locais, nós vamos empregar drogas para devolvê-lo à fisiologia, certo? E qual é o objetivo? Qual é a meta? Sempre se fala em meta de anestesia, a meta é aquela que o paciente precisa. Isto é importante, a gente tem que entender que a meta é individual, ou seja, num paciente hipertenso, talvez as pressões média, pressões sistólicas devam ser um pouco mais superiores àqueles normotensos e assim por diante. O sono de um paciente que tem, por exemplo, algumas alterações neurológicas ou crises epiléticas, etc. e tal, é diferente daquele sono de um paciente que, de fato, não tenha problemas de sono. Um paciente, por exemplo, que tem apneia do sono, que tem um sono conturbado, um sono agitado e etc. e tal, quando nós o sedamos, a gente não quer que ele tenha esse tipo de resposta, a gente quer que ele tenha um sono tranquilo.
E, obviamente, nossos medicamentos, nossos monitores, hoje são capazes de detectar e nos orientar para nossas ações. Então, a fisiologia do entendimento do sistema nervoso central é fundamental. Eu acho que não tem como a gente pensar em anestesia se a gente não pensar como que o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso autônomo funcionam, né? Com certeza, não. A própria fisiologia do sono, né, é uma base importante, né, mesmo para a gente entender monitorização de consciência, né, de vez em quando eu começo na fisiologia e as pessoas falam, mas você não vai falar de monitorização? Você está falando de onda alfa, de onda beta, né, das ondas do sono, das fases do sono, e aí a gente, né, tenta trazer essa correlação importante para anestesia. Bom, e na parte de neurocirurgia, assim, quais que você acha que são os focos importantes, quais são as anestesias principais aí que você consegue elencar para a gente, que são as primordiais aí em neurocirurgia? O que a gente tem que saber anestesiar com muita tranquilidade na neuro? O primeiro ponto fundamental que eu acho é entender como é que funciona a circulação cerebral. Manter essa circulação cerebral em equilíbrio, ou seja, o fluxo sanguíneo cerebral, é fundamental. Por quê? Porque em determinadas situações, por exemplo, no inchaço cerebral, no edema cerebral, ou em algumas áreas isquêmicas pós-sangramentos de rompimento de aneurisma, seja as lesões tumorais, peritumorais, se nós não entendermos como é que funciona essa fisiologia, novamente, do fluxo do sistema nervoso central, a gente pode estar cometendo alguns graves, levando esse paciente a alguns problemas graves de isquemia, né, em áreas adjacentes aos tumores, áreas posteriores ao rompimento do aneurisma, aos clipes dos aneurismas, etc. e tal. Então a gente precisa entender muito bem como é que regula e como é que nós vamos manter esse fluxo sanguíneo cerebral. Isso eu acho que é a parte fundamental. A partir daí, nós vamos entender como é que nós fazemos para que esse cérebro, ao ser manipulado, ele tenha uma menor quantidade de edema, uma menor quantidade de inchaço cerebral, para que o cirurgião tenha um campo muito bom para ele trabalhar. E a partir de então, entender que neuroanestesia não é, e as craniotomias, elas não são todas iguais. Apesar dela começar com o nome de craniotomia, entender que uma cirurgia no lobo frontal é muito diferente de uma cirurgia no lobo occipital. Ou seja, a gente precisa entender que as partes do cérebro são diferentes, elas têm necessidades diferentes, elas vão ter evoluções intra- e pós-operatórias diferentes. E é entendendo o porquê disso é que a gente vai conseguir fazer uma boa neuroanestesia. Legal, essas considerações são muito importantes. E eu queria destacar aqui um procedimento, para você dar uns highlights aí desse procedimento, dos pacientes que vão ficar acordados durante, né, a anestesia, né? Porque sempre se pergunta em prova TCE, se pergunta sobre aneurisma, né? E eu vejo que algumas cirurgias que são mais novas, né, e que são mais atuais, podem ter aí talvez um peso maior. Então vamos dar talvez um chute aqui que vai cair uma questão aí do paciente acordado para fazer aí uma cirurgia num lugar delicado que ele precisa ficar acordado. Conta um pouquinho desse procedimento para a gente e o manejo anestésico, as principais dicas que você tem aí, Edgar. Eduardo, apesar desse tipo de anestesia, essa técnica anestésica ser considerada inovadora, ela já foi descrita há muito tempo, né? Ela foi descrita por volta do século XIX, a primeira vez que tentaram fazer isso com anestesia local apenas, entendeu? Mas, enfim, eu acho que ela ganhou grande importância na medida que a gente teve medicamentos que proporcionaram essa qualidade de anestesia, aqueles medicamentos de curta ou curtíssima duração. Bom, a princípio, duas técnicas podem ser aplicadas. Aquela que o paciente fica acordado durante a cirurgia inteira, aquela técnica é onde o paciente dorme, acorda no tempo principal e dorme novamente para se encerrar a cirurgia. As duas técnicas são descritas e as indicações são as mais variadas possíveis, né? Implantação de eletrodo para Parkinson,
tumores gliais em áreas eloquentes, e quando a gente fala em área eloquente, são aquelas áreas muito nobres, que se elas forem sequeladas, elas vão trazer grandes problemas laborais e cotidianos para esse paciente, naquelas áreas onde é difícil o acesso e o neurocirurgião quer ter um pouco mais de cuidado. Em cirurgias de epilepsia, por exemplo, onde se coloca determinados implantes de eletrodos, e assim por diante. Portanto, essa técnica tem as suas indicações cirúrgicas também. O mais importante dessa técnica, eu acho que o paciente precisa tem uma indicação estrita dessa, e o paciente é capaz de entender essa técnica. Eu acho que a anestesia do paciente acordado neurocirúrgico começa no pré-anestésico, ou melhor, na indicação com pré-anestésico, porque aquela velha máxima da anestesia, né, Eduardo? Existem pacientes que são capazes de chegar a uma peridural, mas são pacientes que precisam de uma anestesia geral, porque se você faz uma peridural nele, ele não consegue ficar quieto, né? Nem todos os pacientes são capazes de fazer essa técnica acordada. Bom, em relação à técnica acordado, o que a gente chama atenção são, além das medicações empregadas, normalmente de curta ou curtíssima duração, propofol, remifentanil, desmetodonidina, eu acho que o importante também é entender que a anestesia local é primordial, seja um scalp block, seja apenas no local da incisão, e lembrar que a dura mater dói. E essa dura mater precisa ser anestesiada. Há várias técnicas, inclusive, a mais frequente utilizada é a embebição da dura mater com lidocaína. Então, lembrar que quando esses pacientes estão na fase acordada e durante o procedimento, a analgesia desses pacientes também precisa ser mantida. Não só no local cirúrgico, mas também naquele posicionamento que, infelizmente, para nós anestesiologistas, nem sempre é tão confortável assim para o paciente. Então a gente vai ter que fazer uma sedação leve nesses pacientes. A escolha do medicamento vai de acordo com a sua necessidade. Lembrar que os opioides têm a vantagem de ter um poder analgésico um pouco maior, mas os alfa-2 agonistas, talvez eles consigam proporcionar uma boa analgesia com uma sedação mais segura nesses pacientes. E a partir daí entender que durante a fase acordada, a analgesia é um ponto fundamental deste tratamento neurológico, seja com remifentanil, seja com desmetodonidina, seja com algum outro tipo de medicamento, até mesmo com clomidina é possível se fazer isso, mas que esse paciente precisa estar confortável do ponto de vista álgico, isso é fundamental. A partir daí, entender que ele vai precisar de uma interação. Algumas interações com os neurofisiologistas ou com os neuropsicólogos não são tão fáceis de entender. Os neuropsicólogos principalmente gostam de colocar um tablet na frente do paciente e o paciente tem que ver cor, desenho, sinais, etc. e tal. Nem sempre uma sedação muito profunda proporciona uma cognição importante nesses pacientes. Então a gente tem que entender que a nossa anestesia nesses pacientes precisa ser avaliada e sequenciada à medida que esses neuropsicólogos atuam, porque alguns dos testes que eles fazem não são apenas estímulos elétricos com uma resposta motora, não. São estímulos cognitivos, alguns deles de alta complexidade. Alta complexidade, estou falando para um paciente que, teoricamente, está saindo de uma anestesia. E a gente tem que entender isso. Então, esses movimentos são muito importantes. Além do fato de que depende, como nós dissemos anteriormente, da área cirúrgica a ser operada. Obviamente, quando os lobos são os lobos frontais, é mais confortável para o paciente, é mais fácil para a gente anestesiar. Mas quando já começa a entrar para os lobos temporais, onde áreas motoras são envolvidas, áreas da fala são envolvidas, obviamente a chance de ter, por exemplo, uma crise epilética nesses pacientes, seja focal ou seja generalizada, aumenta. Portanto, a gente precisa também ter a noção de que talvez, se o neurocirurgião apenas com soro gelado não conseguir inibir esses focos epiléticos e esse paciente evoluir para um foco, por uma epilepsia generalizada, grave, etc. e tal, nós vamos ter que saber intervir abruptamente nesses pacientes. Então, até nisso a gente tem que estar preparado e entender os riscos envolvidos nessa cirurgia. É uma cirurgia que, quando ela dá certo, traz uma satisfação muito grande, porque, de fato, o paciente sai melhor, com mais segurança, com menor tempo de hospitalização, mas
ela é sujeita a graves complicações, ou seja, a equipe precisa estar ciente, inclusive os neurocirurgiões, que em qualquer momento o procedimento precisa ser abortado, seja do ponto de vista cirúrgico ou anestésico. Legal. Você falou um ponto importante aí, que é uma intercorrência que eventualmente pode acontecer, que são as convulsões, né? E é uma das coisas que a gente mais tem medo, né? Porque a gente vai ter aí, obviamente, as convulsões em si, mas lembrar que a convulsão gera aí um grande consumo de oxigênio, né? A gente quer um paciente com um metabolismo baixo aí para preservar também mais tecido neuronal, né? Então essas convulsões são importantes. Então você falou rapidamente aí sobre a convulsão focal e a convulsão generalizada. Queria que você desse um enfoque aí. Quando tem a convulsão ali, quando é focal ou generalizada, trata esse paciente, qual que seria a conduta correta? Quando a convulsão é focal, é apenas no local cirúrgico, desculpe, normalmente o tratamento é do neurocirurgião. Ele instila soro gelado, ele abaixa o metabolismo daquela área e essa diminuição desse metabolismo é capaz de cessar essa convulsão. Quando a convulsão é generalizada, invariavelmente a gente tem que lançar mão de anticonvulsivantes. O problema de a gente lançar mão de anticonvulsivantes é que, sim, a convulsão pode ser cessada, mas em algumas vezes a gente perde as vias aéreas desse paciente na sua perviedade, ou seja, essa via aérea pode não ficar mais pérvia e patente. Logo, algumas situações há de se fazer uma intervenção segura das vias aéreas. Então esse é um grande desafio para nós, Eduardo. A gente, quando tem uma crise convulsiva generalizada, infelizmente nós vamos ter que lançar mão de anticonvulsivantes. Algumas das situações a gente pode usar fenitoína preventivamente. O problema é que quando, por exemplo, o cirurgião está pesquisando um foco epilético, por exemplo, obviamente a gente não pode usar nenhum tipo de antiepilético. E ele, de certa forma, até estimula o local epilético para que ele faça as medições eletrofisiológicas. E nesses casos, obviamente, a gente tem que tomar um cuidado especial, porque a gente sabe que ele está arriscando um fósforo perto de um galão de combustível. Pois é. Não, e aí o grande lance, né? Assim, eu acho que o ponto-chave dessa cirurgia é a comunicação, né? Importante com o neurocirurgião também, o conhecimento, né? De tudo isso que pode acontecer. E óbvio, né? Se o paciente não tiver consciente também que as intercorrências podem ocorrer, e se ele não for um paciente colaborativo, vai ser muito difícil da gente fazer esse procedimento, né? São as mesmas dificuldades que eu vejo quando a gente vai fazer a endarterectomia carótida com o bloqueio do plexo cervical e a sedação, né? Assim, são casos, no meu ponto de vista, super seletivos, né? Assim, é difícil você pegar um paciente que consiga ficar ali com a cabeça debaixo do campo, sedado, com alguém mexendo no pescoço, né? Então eu acho que esses procedimentos, eles são procedimentos especiais e interessantes, né? Muito interessantes porque principalmente os neurocirúrgicos, a gente vê aí, né, os pacientes sendo operados e tocando violão, né? Ou fazendo algumas coisas cognitivas. Isso, quando cai na mídia, vira uma festa, né? Vira um grande... uma notícia muito chocante, né? Que não é tanto pra gente, mas pra mídia acaba sendo alguma coisa assim notória. Mas esses pontos aí são fundamentais pra gente entender esse procedimento aí. Eu acho que é legal a gente chamar a atenção dele, porque poucos centros fazem, né? Na verdade, a gente não é um negócio que você vê com frequência, né? Então acho que é bom a gente abordar, porque muita gente algumas vezes não tem essa experiência, e a experiência que você traz é uma experiência que também pode ser levada para a prova. Então, Eduardo, eu queria só complementar que os cuidados neurofisiológicos, neurocirúrgicos e de neurointensivismo em cima desses pacientes, apesar do paciente estar acordado, precisam ser os mesmos. Ou seja, tomar cuidado com o fluxo sanguíneo, cerebral, tomar cuidado para que esse cérebro não inche, tomar cuidado para que esse cérebro não hernie num determinado edema. Ou seja, a gente tem que fazer a neuroanestesia
como se o paciente, obviamente, estivesse sendo operado como está. E esse é o grande desafio. Apesar de nós termos que controlar a neurofisiologia desse paciente, ele precisa estar acordado. Então, o desafio tem um quesinho a mais, né? Eu acho que esse é a dica importante. Como fazer esse cérebro manter-se na sua homeostase, como fazer esse paciente ter uma analgesia boa e como fazer esse paciente estar consciente para ser responsível a todos os testes das quais ele vai ser submetido. Legal. Muito bem, um grande desafio mesmo. E eu acho que essas dicas aí, tanto aí desses procedimentos, essas dicas são muito importantes aí para quem está indo se preparar, está indo aí na batalha para o TSA, que a gente sabe que é um caminho árduo, mas possível de ser alcançado. Todo mundo, aqui nós já passamos por isso, a gente sabe a dificuldade, mas a gente sabe que também a gente sobreviveu a isso, né? Que nem a residência, né? O vestibular, as coisas vão passando, a gente vai conseguindo, de alguma forma, avançar nesse obstáculo. Muito legal. Edgar, eu queria agradecer aí sua participação, não vou estender muito aí, a gente já deu as dicas aí do neurológico, mas eu queria agradecer aí a sua participação aí no Plantão TSA e de você ter trazido aí toda a sua experiência e essas dicas de prova. Obrigado, Eduardo. Espero que essas dicas tenham sido válidas. Pessoal, estudem a neurofisiologia, porque ela é importante e ela é a base fundamental para o entendimento de quase todo o resto da nossa anestesia, né? Para quem entende bem neurofisiologia, já está com meio caminho andado para entender a farmacologia dos medicamentos, as drogas adjuvantes e etc e tal. Eu acho que é fundamental que a gente entenda bem o sistema nervoso central em todos os seus âmbitos, em todas as suas anatomias, em todas as suas funções fisiológicas e fisiopatológicas, para que a gente consiga fazer um bom entendimento da nossa profissão, sem dúvida nenhuma. Isso é fundamental. Perfeito. Bom, vou agradecer de novo aí o Dr. Edgar pela sua brilhante participação, aí por deixar aí um tempinho com a gente aí nessa agenda que eu sei que não é fácil, mas ele arrumou um tempinho aqui para compartilhar esse conhecimento com vocês. Agradeço aí a atenção de todos vocês. Deixo aí também um caso clínico aí que vai aparecer, alguma questão comentada, algum conteúdo extra, sempre a gente coloca aí para vocês após aqui o final do Plantão TSA. E lembre-se aí, semana que vem temos mais dicas, vamos falar um pouquinho de anestesia regional, vamos falar de bloqueio periférico, obviamente que a gente sabe que é outro tema além de neuro que vai cair na prova do TSA, bloqueio, porque o ultrassom virou agora uma ferramenta aí de bolso, todo mundo vai ter que ter um ultrassom no bolso, que nem tinha o estetoscópio, agora a gente vai ter que usar um ultrassom todo dia, isso a gente não tem dúvida que isso vai acontecer. Concorda, Edgar? Sem dúvida, eu assino embaixo. Sem dúvida, o bloqueio é fundamental para nós. E a gente estava falando de paciente com a bloqueio acordado, a gente vai ter que saber bloquear para fazer o scalp block, para fazer as anestesias do couro cabeludo, sem dúvida nenhuma. Sem o bloqueio a gente não faria essa técnica de pacientes acordados, né? Muito legal, e ainda mais a gente tem hoje, né, os bloqueios ajudando muito a diminuir o consumo de opioide também, né, já que uma vez nós temos agora, na era dos opioides, da diminuição do opioide, né, isso é outro ponto importante, né, por causa dessa crise mundial de opioides que está preocupando todo mundo, então os bloqueios aí servem como um grande adjuvante para reduzir aí a necessidade de opioides, os efeitos colaterais, a adição também, a gente sabe de tudo isso, então pontos importantes aí da anestesia atual e moderna aí que o Dr. Edgar aí trouxe pra gente. Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês e a gente se vê aí na próxima edição do nosso Plantão do TSA, sempre fazendo alguma coisa aí para que vocês melhorem rendimento e que, se Deus quiser, tenham aí a aprovação no TSA. Muito obrigado de novo e até a próxima. Obrigado. Olá, eu sou o Leonardo Riede e essas são as questões comentadas. O assunto da questão de hoje é neuroanestesia. Vamos à nossa questão.
A respeito da neurofisiologia, no gráfico abaixo, qual a resposta esperada do fluxo sanguíneo cerebral em relação a PaCO2 em um paciente com hipotensão grave? Alternativa A, curva A, diante da hipotensão grave, a resposta ao aumento da PaCO2 está aumentada para manter adequado fluxo sanguíneo cerebral. Alternativa B, curva B, diante da hipotensão, independente da gravidade, as respostas às variações da PaCO2 pouco se alteram. Alternativa C, curva C, diante da hipotensão grave, a ausência de resposta às variações de PaCO2. Alternativa D, curva A, diante da hipotensão, independente da gravidade, as respostas às variações de PaCO2 ficam inalteradas. Vou dar um tempo para vocês responderem. Bom, então vamos ao gabarito da questão. O gabarito da questão é alternativa C. Então vamos entender primeiro esse gráfico, vamos analisá-lo e depois vemos qual é a resposta. Então a gente tem aqui um gráfico de fluxo sanguíneo cerebral no eixo Y e PaCO2 no eixo X. E temos três curvas, a curva A curva B e a curva C. Certo? E aí ele nos questiona qual dessas curvas é a curva de um paciente em hipotensão grave. Então vamos lá. Se nós lembrarmos da fisiologia cerebral, nós temos que entre as pressões arteriais médias de 50 e 150 milímetros de mercúrio, a autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral mantém um fluxo sanguíneo cerebral constante. Ou seja, a PaCO2, que é o principal estímulo que a gente tem para causar uma vasodilatação e aumentar o fluxo sanguíneo cerebral, ainda causaria um aumento adicional. No entanto, nós temos que lembrar que com a diminuição dos níveis pressóricos, eu tenho uma vasodilatação para que mantenha-se esse fluxo sanguíneo cerebral pela autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral. E aí, então, eu não consigo causar uma vasodilatação adicional pelo aumento da PaCO2. Dessa maneira, conforme ocorre uma queda dos níveis pressóricos, ocorre uma diminuição da influência da PaCO2 sobre o fluxo sanguíneo cerebral. Portanto, se nós formos ver isso, nós temos as curvas A, B e C. Então, a curva A, ela representa um paciente normotenso, já que eu tenho uma maior influência da PaCO2 sobre o fluxo sanguíneo cerebral. A curva B é um paciente com uma hipotensão leve, onde o fluxo sanguíneo cerebral ele é alterado pela PaCO2, mas menos do que num paciente normotenso. E a curva C, que é uma linha reta, ou seja, independente da PaCO2, não ocorre alteração do fluxo sanguíneo cerebral, é o paciente hipotenso grave. O hipotenso grave, ele não consegue ter uma vasodilatação adicional para aumentar o fluxo sanguíneo cerebral. Portanto, diante de um paciente com hipotensão grave, nós teremos a curva C. Essa é a resposta da nossa questão, que coincidentemente é a alternativa C.